Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31, uma passagem da palavra de Deus tão conhecida e ao mesmo tempo importante da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31, todos aqueles que já encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31, pode dizer amém. Está escrito: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Levante a sua mão direita para os céus, feche os seus olhos. Peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pelo poder da Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ele: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Aquele abraço fraterno de comunhão. Celebre este culto na presença de Deus com o seu irmão e diga para ele: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Fale para o irmão que está do seu lado: fique ligado, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos reunidos aqui esta noite com o singular propósito de exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Não existe razão maior para estarmos aqui a não ser exaltar a pessoa santa de Jesus Cristo. Para isso viemos aqui esta noite. Aliás, nós só estamos desfrutando do que Ele fez, porque foi Ele que fez tudo, foi Ele que morreu, foi
foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos redimiu, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o cordeiro pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande arquiteto, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o filho de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do Evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e glorifique o nome do Senhor por um minuto, porque Deus está presente conosco neste lugar, nós já sentimos a sua glória. Uriamahas, Eriamahas, sobre Kiriamahas, Seriandarabahas. Tuimiahas, Teriakamahas, sobre Kiriamahas. Tuimiahai, Teriamaka, Tuite Kemiandarabahaya, Raba sobre Kimiamaka, Suriamahaya. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e no versículo 31. Talvez você já leu muitas vezes este versículo, este texto sagrado, esta manifestação gloriosa do Espírito Santo na igreja primitiva. E ao observarmos atentamente a leitura do texto que nós fizemos esta noite,
Nós descobrimos aqui, queridos irmãos, os segredos que fizeram a igreja primitiva ser uma igreja inesquecível, uma igreja que marcou para sempre a história da humanidade, uma igreja que impactou a sua geração, impactou o primeiro século da história do cristianismo. E como é que podemos novamente reviver esses dias primitivos, esses dias que marcaram para sempre a história do cristianismo? Ora, queridos irmãos, ao observarmos atentamente esse texto, nós descobrimos aqui pelo menos 3 segredos de uma igreja vitoriosa, 3 segredos de uma igreja avivada, 3 segredos de uma igreja triunfante. E eu acredito que todas as igrejas que colocarem em prática esses 3 segredos da igreja primitiva, com certeza sempre será uma igreja vibrante, sempre será uma igreja triunfante, sempre será uma igreja vitoriosa, sempre será uma igreja avivada, sempre será uma igreja que faz a diferença. Observe, queridos irmãos, que o texto diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aqui já encontramos o primeiro segredo de uma igreja vitoriosa. Tendo eles orado, veja que o texto diz claramente: tendo eles orado. Este é o primeiro segredo de uma igreja vitoriosa. A oração, queridos irmãos, por ser um dos temas tão comuns da Bíblia, e um dos temas mais comuns da Bíblia, queridos irmãos, eu tenho percebido nesses últimos dias, que mesmo a oração sendo a obrigação de todo cristão, nunca houve uma necessidade de se pregar sobre oração, como nos nossos dias, porque o nosso povo tem se afastado muito da oração, o nosso povo tem orado muito pouco, queridos irmãos. E a oração, saiba uma coisa, queridos irmãos, é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição da igreja. Veja bem, queridos irmãos, o adversário das nossas almas sabe tanto esta verdade, que a oração é um dos segredos da vitória da igreja, que é por isso que ele desestimula tanto o crente a orar. É por isso que a oração tem se tornado uma batalha constante para que os crentes possam exercitar a prática da oração, porque o adversário sabe que uma igreja que ora é uma igreja que avança, uma igreja que ora é uma igreja que vence, uma igreja que ora é uma igreja que triunfa, uma igreja que ora é uma igreja que prevalece, uma igreja que ora é uma igreja que avança, uma igreja que ora é uma igreja que multiplica-se a cada dia o número dos salvos, uma igreja que ora é uma igreja que experimenta milagre, uma igreja que ora é uma igreja que experimenta o sobrenatural de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque orar é invadir o impossível. Diga isso para o seu irmão: orar é invadir o impossível. Aleluia. Veja bem, queridos e amados irmãos, nós vivemos em dias tão agitados, em dias tão corridos, que muitas das vezes, queridos irmãos, às vezes chegamos tão cansados, e quando nós dobramos o joelho para orar, daqui a pouco você agarra no sono, e quando você agarra no sono, você de repente pensa que está orando, e quando você vai olhar no relógio, já faz muito tempo que você está dormindo. Quantas das vezes eu cheguei tão cansado, queridos irmãos, e para introduzir a oração, aí eu comecei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Daqui a pouco agarrei no sono, de repente acordei e disse: meu Deus do céu, aonde foi mesmo que eu parei a oração? Eu tive que começar novamente: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Daqui a pouco agarrei no sono novamente e tornei a acordar: meu Deus do céu, aonde foi mesmo que eu parei a oração? Eu tive que reiniciar o Pai Nosso pelo menos uma meia dúzia, para ver se eu conseguia pelo menos orar ele inteiro, por causa, queridos irmãos, dos olhos carregados de sono. Muitas das vezes nessa nossa correria, perdendo noite, pegando voos de noite, viajando de noite, muitas das vezes o cansaço tenta tomar conta. E um outro obstáculo, queridos irmãos, que o inimigo coloca para que você
você não tenha vitória na oração é quando muitas das vezes, devido à correria e à agitação do dia a dia, a nossa mente fica tão sobrecarregada de preocupações dos dia a dia, de preocupações com coisas desta vida, preocupações pessoais, com compromissos, com dívidas, às vezes com cheque que tem que cobrir no outro dia, com aquela fatura que tem que pagar no outro dia, e daqui a pouco, quando você está orando, a sua mente está distante da oração, a sua mente está lá na preocupação, e muitas das vezes você nem consegue se concentrar na oração. Mas Deus me ensinou 2 segredos para você vencer esses 2 obstáculos, para você vencer o sono, para você vencer o cansaço. Sabe qual é a estratégia que Deus me deu? Quando você estiver de joelho orando, que muitas das vezes o sono querer tomar conta, sabe o que é que você faz? Levante-se e comece a andar pelo quarto, e comece a orar andando, que é impossível você dormir andando. Comece a orar andando, que você vai começar a ter vitória, e você vai ver que milagres vão acontecer na sua vida. E para vencer, pastor, as preocupações, Deus me deu uma estratégia: comece a orar em voz alta, que é impossível você pensar em outra coisa falando ao mesmo tempo. Naturalmente que você tem que se concentrar naquilo que você está falando. Então comece a orar de voz alta, comece a caminhar pela sua casa, ordenando a bênção, ordenando a vitória, e Deus vai determinar a vitória para a sua vida, e você vai ver o efeito da oração na sua vida. Saiba de uma coisa, queridos e amados irmãos, a oração tem um poder ilimitado. Saiba de uma coisa, queridos irmãos, é uma das armas que o próprio Jesus disse que não há limites. Diga isso para o seu irmão: não há limites para a oração, não há limites para a oração. Mas como isso, pastor Erivaldo? É isso mesmo, a oração tem um poder ilimitado. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 21 e no versículo 22: e tudo o que pedirdes em oração, veja bem, e tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Jesus poderia dizer: e algumas coisas que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mas ele disse: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Diga para o irmão que está do seu lado: não é algumas coisas. Diga para ele: não é algumas coisas. Diga para ele: é tudo, é tudo, é tudo. Tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Quantos aqui têm um grande sonho? Levante a sua mão. Quantos aqui têm um grande sonho? Então profetize para o seu irmão dizendo: esse sonho se tornará realidade por meio da oração. Pode profetizar isso: este sonho se tornará realidade por meio da oração. Quantos aqui têm um grande desejo no coração? Levante a mão. Quantos têm um grande desejo? Diga para o irmão que está do seu lado: esse desejo será cumprido por meio da oração. Diga para ele: esse desejo será cumprido por meio da oração. Quantos aqui estão precisando de uma grande resposta de Deus? Levante a sua mão. Diga para o seu irmão: a resposta virá por meio da oração. Diga para ele: a resposta virá por meio da oração. Não é o pastor Erivaldo que está dizendo isso, é a Bíblia que diz isso, porque no Salmo 20 versículo 4 está escrito: cumpra o Senhor todos os desígnios do teu coração. No Salmo 20 versículo 5 está escrito: satisfaça o Senhor todas as tuas petições. No Salmo 21 versículo 2 está escrito: satisfizeste-lhes ao desejo do seu coração, e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Está escrito no Salmo 37 versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Está escrito no Salmo 37 versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo Ele fará. Está escrito no Salmo 38 versículo 9: diante de ti está todo o meu desejo, e a minha ansiedade não lhe é oculta.
Está escrito no Salmo 55, versículo 22: entrega os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que um justo seja abalado. Está escrito em Provérbios capítulo 10 e versículo 24: aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, mas o anelo do justo Deus cumpre. Está escrito em Provérbios capítulo 16 e versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Está escrito em Mateus capítulo 7 e versículo 7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate abrir-se-lhe-á. Está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9: ora, qual de vós que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais o Pai Celestial vos dará boas dádivas a todos aquele que lhe pedir. Porque Deus é um Pai melhor do que você. Deus vai dar o que você pede, porque está escrito em Marcos capítulo 11 e versículo 24: e tudo o que pedides em oração, crede que já recebeste, e assim será convosco. Está escrito em João capítulo 15 e versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está escrito em 1 João capítulo 3 e versículo 22: e qualquer coisa que dele pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 14: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 15: se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto lhe pedimos, estamos certos que já obtemos aquilo que lhe temos pedido. Está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com oração, súplica e ações de graça. Está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 20: que ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 5: peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está escrito em 2 Crônicas capítulo 1 e versículo 7: que naquela mesma noite Deus apareceu para Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê, pede o que queres que eu te dê, pede o que queres que eu te dê, pede o que você quer, porque Deus vai te dar.
Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e adore. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho uma notícia boa para você nesta segunda-feira. Deus acabou de falar ao meu coração que esta noite Ele está disposto a liberar vitórias sobre a sua vida. Oh, aleluia, a dispensa do céu está liberada sobre a tua vida esta noite. Quantos tomam posse disso? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Mas pastor, é que o senhor não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando. Não tem problema. Diga para o seu irmão, não há nada que Deus não possa fazer por você. Diga para ele, não há nada que Deus não possa fazer por você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. É que você está enxergando só o problema. Quando você enxerga só o problema, você não vê solução. Aleluia, Deus convida você a enxergar além da situação que você está vivendo na sua vida. Sabe o que é que está acontecendo com você? Você está se esquecendo que Deus já te tirou de situações bem mais difíceis do que essa que você está enfrentando. Será que tantas vitórias que Deus já te deu não serve de currículo para você acreditar que este problema que você está enfrentando é simplesmente mais um que Deus vai resolver? É simplesmente mais uma vitória que Deus vai te dar. Oh, aleluia, bata no ombro do seu irmão e diga para ele, fique tranquilo, esse é só mais um problema que Deus vai resolver. Esse é simplesmente mais um problema que Deus vai resolver. É mais um que Ele vai te dar vitória. Sabe por que Deus vai te dar vitória? Porque o Deus que você serve é maior do que o teu problema. Diga isso para o seu irmão, Deus é maior do que o teu problema. Diga para ele, Deus é maior do que o teu problema. Depois que eu revelar para você esta noite a grandeza do Deus que você serve, você vai sair daqui achando que nem problema você tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele mediu o céu a palmo. Já imaginou o tamanho da mão de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todo o pó da terra e colocou dentro de uma concha. Já imaginou o tamanho da concha de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todas as águas do oceano e colocou dentro de uma taça. Já imaginou o tamanho da taça de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que nem o céu dos céus cabe Ele. A Bíblia diz que Deus é tão grande que a terra só serve de tapete para os seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que as nuvens são o pó dos seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele pegou todos os montes e pesou numa balança. Já imaginou o tamanho da balança de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele se assenta na roda do globo terrestre para contemplar todos os moradores da terra, que são como gafanhoto em suas mãos. As nações é como um pingo no balde d'água, é ainda menos do que nada. Sabe por quê? Porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como o Deus que você serve. É por isso que Deus é maior do que o teu problema. Profetize para o teu irmão dizendo, não há nada que Deus não possa fazer por você. Pode profetizar, não há nada que Deus não possa fazer por você. Sabe por quê? Porque por meio da oração, Deus faz até uma mulher de 90 anos dar à luz um filho, como fez com Sara. Por meio da oração, Ele faz escravo virar governador, como fez com José. Por meio da oração, Ele transforma águas amargas em águas doces. Ele faz sair água da rocha para matar a sede do povo do deserto. Ele faz chover em terra seca. Ele manda pão do céu para matar a fome do povo no deserto. Ele para sol e lua para ouvir a oração de Josué. Abre a boca da jumenta para repreender o profeta desobediente. Ele multiplica o azeite da viúva e a farinha na panela. Faz urubu virar garçom para servir o profeta no deserto.
faz o machado flutuar como um papel, faz da baleia veículo de transporte para transportar o seu profeta, faz da fornalha de fogo ar-condicionado para não queimar Sadraque, Mesaque e Abednego, faz o cuspe cura cego, faz o leão jejuar dentro da cova para não devorar o seu profeta, faz 5 pães alimentar 5.000, abre os olhos dos cegos, solta a língua dos mudos, faz o paralítico andar, toca no defunto enterrado há 4 dias e o defunto ressuscita. Ele faz coisas extraordinárias. Adore a grandeza de Deus por 1 minuto. Adore a grandeza de Deus por 1 minuto. Adore a grandeza de Deus por 1 minuto. Permaneça com a sua mão levantada por 1 minuto, porque 1 minuto ainda é muito tempo para Deus fazer milagre. Dentro de 1 minuto Ele está dando uma ordem no mundo espiritual em teu favor. O primeiro segredo de uma igreja vitoriosa é a oração. Diga para o seu irmão: você precisa orar um pouco mais. Diga para ele: você precisa orar um pouco mais. Aleluia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Este é o resultado de uma igreja que ora. Todos foram cheios do Espírito Santo. É uma consequência natural de quem ora. Todos foram cheios do Espírito Santo. O primeiro segredo de uma igreja vitoriosa é a oração. O segundo segredo de uma igreja vitoriosa é o poder do Espírito Santo. Nunca podemos esquecer esta verdade. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Muitas igrejas estão perdendo a sua identidade pentecostal. Muitas igrejas estão esquecendo desta verdade e por isso, queridos irmãos, estão enfrentando um período de decréscimo, de decadência espiritual, quando a frieza espiritual está tomando conta dessas igrejas, porque justamente, queridos irmãos, não estão mais dando ênfase à manifestação do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. Isso é algo tão necessário, tão fundamental, tão imprescindível em uma igreja. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Veja que quando os discípulos ficaram 3 anos e meio aprendendo aos pés da própria inteligência em pessoa, aos pés do mestre dos mestres, aos pés de Jesus, depois que eles terminaram aquele curso, aquela faculdade, talvez com a vontade de já sair pelo mundo pregando, aí Jesus disse: não, calma gente, ainda está faltando alguma coisa, ainda está faltando o poder do Espírito Santo. Aleluia. Veja bem, queridos e amados irmãos, nós não podemos nunca esquecer esta verdade, que a igreja primitiva impactou a sua geração por causa do poder do Espírito Santo que era grande naquela igreja. O próprio Jesus havia feito a promessa em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas tanto em Samaria, Judeia e até os confins da terra, começando por Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2 versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estando todos reunidos em um mesmo lugar, de repente um vento veemente e impetuoso começou a encher a casa, e foram
foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, Pedro e João já tinham recebido esse poder, mandou um paralítico andar, o poder funcionou na hora. Em Atos capítulo 4, ninguém segurava o crescimento da igreja primitiva, porque no hall de membros já tinha quase 5.000 pessoas. Em Atos capítulo 5, toda Jerusalém já havia sido impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, os obreiros separados eram homens cheios do Espírito Santo. Em Atos 7, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 8, Filipe, cheio do Espírito Santo, impactou a cidade de Samaria. Em Atos 9, Deus requisitou o maior terrorista do século I, Saulo de Tarso, encheu ele do Espírito Santo e o transformou no maior pregador depois de Cristo. Em Atos capítulo 10, toda a família de Cornélio foi batizada com o Espírito Santo. Em Atos 11, a cidade de Antioquia foi impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 12, o inferno estava furioso com o crescimento da igreja. Herodes matou Tiago à espada, prendeu a Pedro, mas a igreja orava. Deus mandou o anjo, soltou Pedro, e Pedro continuou pregando cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia estava orando. O Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Em Atos 14, Paulo e Barnabé evangelizou as cidades do sul da galáxia, Listra, Derbe e Icônio. Ninguém segurava a igreja. Em Atos 15, primeiro concílio missionário, e concluiu na direção do Espírito Santo. Ninguém detinha o crescimento da igreja. Em Atos 16, Filipos foi impactada pelo poder do Espírito Santo. Atos 17, foi a vez de Tessalônica ser impactada pelo poder do Espírito Santo. Atos 18, Corinto é impactada pelo poder do Espírito Santo. Atos 19, Éfeso é impactada pelo poder do Espírito Santo. Atos 20, Troade é impactada no poder do Espírito Santo. Atos 21 e 22, Paulo é preso, mas ainda descendo nas escadarias da fortaleza, ainda pregou uma mensagem cheio do Espírito Santo. Em Atos 23, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o Sinédrio. Em Atos 24, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o governador Félix. Em Atos 25, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o governador Festo. Em Atos 26, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o rei Agripa. E quando o rei Agripa viu Paulo pregando, ele disse: para, Paulo, de pregar, porque já daqui a pouco eu vou virar crente também. Aí Paulo diz: não só você, mas todos aqueles que ouviam esta palavra. Em Atos 27, Paulo pega um navio para Roma, o navio afunda, mas Paulo ganha toda a tripulação para o Senhor Jesus Cristo. Em Atos 28, a ilha de Malta é impactada pelo poder do Espírito Santo. Os indígenas se rendem ao Senhor Jesus Cristo. E no final do capítulo 28 de Atos, o Evangelho chega com poder a Roma, dali vai até os confins da terra. E sabe o que é que acontece? Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que não termina, que não tem fim. Sabe por quê? Porque a história da igreja não para em Atos 28, a história da igreja continua. Quem escreve Atos 29 somos nós, quem escreve Atos 30 somos nós, Atos 31 somos nós, Atos 32 somos nós, Atos 33 somos nós, Atos 34 somos nós, Atos 35 somos nós. E esta noite a igreja de Mogi Guaçu está escrevendo mais um capítulo na história da igreja. Quantos fazem parte dessa história gloriosa? Levante a sua mão e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma.
Oh, aleluia. Profetize para o teu irmão dizendo, diga para o irmão que está do seu lado, você não nasceu para ser mais um qualquer. Diga para o seu irmão, você não nasceu para ser mais um qualquer. Você não está na terra por um acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não abre mão de você. Diga para o seu irmão, você faz parte do projeto de Deus. Deus conta com você. Aleluia. Profetize para o teu irmão dizendo, não adianta fugir. É você mesmo que Deus quer usar. Não adianta fugir. Não adianta querer desistir. Não adianta querer entregar o cargo, querer entregar o cartão de membro. É você mesmo que Deus vai usar. Sabe por quê? A tua situação é essa. Tem um ditado aí fora que diz que correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa é a tua situação. Se tu correr, Deus te pega. Mas se tu ficar, Deus te usa. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. A glória de Deus está neste lugar. A unção de Deus está neste lugar. Deus está confirmando chamadas aqui esta noite. Deus está despertando chamadas aqui esta noite. Aqui é a sua escola de profeta. Aqui é a sua escola de profeta. Deus te trouxe aqui para te treinar, para te preparar, porque Deus tem obra grande com tua vida. O primeiro segredo de uma igreja vitoriosa é o poder da oração. O segundo segredo é o poder do Espírito Santo. O terceiro segredo, veja o que diz o texto: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O terceiro segredo de uma igreja vitoriosa é o poder da palavra. Ninguém segura uma igreja que ora. Uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja que anuncia com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Quantos querem pregar com mais ousadia a partir de hoje? Quantos querem pregar com mais ousadia, com mais intrepidez a palavra de Deus? Aleluia. Deus quer um povo mais instruído na palavra. Deus quer crentes mais instruídos na palavra. Instrua os seus filhos mais na palavra. Deus quer desde as crianças instruídas na palavra. Foi isso que ele disse para Moisés em Deuteronômio 6:8. Essas palavras que hoje vos tenho dito, tu ensinarás aos teus filhos, andando pelo caminho, deitando, levantando, tu inculcarás. Coloca lá no frontal dos olhos, nos umbrais das portas, para que eles não venham esquecer dessas palavras. Também não existe nenhuma dificuldade. Aliás, queridos irmãos, antigamente nós tínhamos poucas traduções da Bíblia, aquelas Bíblias com pouco recurso, mas hoje em dia, pastor Gessé, como Deus verdadeiramente facilitou as coisas, é tanta versão de Bíblia, é Bíblia Thompson, é tanta Bíblia de estudo, é Bíblia de Genebra, é Bíblia Shed, é Bíblia de estudo Almeida, é Bíblia do Obreiro, é Bíblia de tantos os modelos de estudo pentecostal, de aplicação pessoal, queridos irmãos, tudo mastigadinhos, explicadas no rodapé. E por que é, queridos irmãos, que apesar de termos tantas traduções da Bíblia, tantas versões, por que é que nossas mensagens estão tão secas e vazias nesses últimos dias? Está faltando mais graça, mais unção, mais poder, mais joelho no chão, para que a palavra de Deus tenha mais efeito, tenha mais poder, porque a palavra de Deus não caducou, ela continua poderosa, a palavra continua salvando, continua produzindo efeito. Aleluia. Sabe por quê? Moisés mesmo disse para o povo que às vezes estava colocando dificuldade para poder aprender a palavra. Aí Moisés já disse logo
para eles em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 até o 14. Olha, essas palavras que hoje vos tenho dito, elas não estão lá no céu, para vocês dizer, quem é que vai buscar essa palavra lá no céu? Também não está lá do outro lado do mar, para vocês colocar uma dificuldade dizendo, mas quem vai buscar lá do outro mar esta palavra? Esta palavra está muito pertinho de ti, na tua boca e no teu coração. Oh, aleluia! Diga para o seu irmão, a palavra está aí na mão, passa ela para o coração. Quantos trouxeram este livro, levante ele. Quantos trouxeram este livro, levante este livro. Oh, aleluia! Quem quer ter uma vida aqui muito próspera, muito próspera, muito próspera, levante a mão. Quem quer ter uma vida muito, muito próspera mesmo, diga para o seu irmão, leia mais a Bíblia. Diga para ele, leia mais a Bíblia, é o segredo da prosperidade. Aqui tem 33 mil promessas para você tomar posse. O próprio Deus disse para Josué, no capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esses dias, queridos irmãos, hoje mesmo eu achei interessante, eu estava vindo no voo, de repente tinha um jornal e eu vi lá que o Papa Bento XVI organizou lá no Vaticano uma cruzada para todo mundo ler a Bíblia dia e noite, e agora que ele foi descobrir que a igreja está afastada da palavra, quanto tempo que demorou para reconhecer esta verdade, mas nunca é tarde, ainda há tempo. Diga para o seu irmão, ainda é tempo de ler a palavra, ainda é tempo de ler a palavra. Às vezes ocupamos o nosso tempo 2, 3 horas na frente de um aparelho de televisão, e às vezes não passamos nem 15 minutos lendo a Bíblia diariamente. Gastamos 3, 4 horas em frente à internet e não passamos nem 15 minutos de joelho na presença de Deus. Como é que você quer ser abençoado desse jeito? Como é que você quer ser usado desse jeito? A Bíblia diz lá no Salmo 1, versículo 1 até o 3, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ante o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo fruto dá na estação própria, a folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Eu tenho uma notícia boa para você. Diga para o seu irmão, a partir de hoje, aonde você colocar a mão, Deus vai abençoar. Diga para o seu irmão, aonde você colocar a mão, Deus vai abençoar. Mas isso é se você seguir a receita de pelo menos todos os dias ler um capítulo da Bíblia, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida, as portas que estavam fechadas vão se abrir, e você vai sair daqui cheio da palavra. Quem quer sair daqui cheio da palavra esta noite? Você vai sair daqui cheio da palavra, porque no Salmo 119 e no versículo 89 está escrito, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. No Salmo 119 e versículo 105 está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No Salmo 119 e versículo 140 está escrito, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Em Isaías 40 versículo 8 está escrito, nasce a erva e seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Em Jeremias capítulo 1 versículo 12 está escrito, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Em Jeremias 23, 29 está escrito, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Está escrito em Mateus capítulo 24 versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Está escrito em João capítulo 17 e versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bata no ombro do teu irmão e diga para ele, Deus vai aguçar a tua mente hoje. Diga isso para o teu irmão, Deus vai aguçar a tua mente hoje. Quem sabe você, quando lia a Bíblia, não entendia nada. Deus manda dizer que Ele vai abrir a revelação da palavra para você. A partir de hoje, você vai sair daqui impactado pelo poder da palavra, porque está escrito em Atos capítulo 12 versículo 24, que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em Atos capítulo 19 versículo 20 está escrito que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
por meio da lavagem da água, pela palavra. Está escrito em Efésios capítulo 6, e versículo 17, que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2, e versículo 16, que devemos preservar a palavra da vida. Está escrito em Colossenses capítulo 3 e versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que a palavra de Deus está operando eficazmente em nosso meio. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 1, que a palavra do Senhor deve ser glorificada e propagada. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 2: prega a palavra. Está escrito em Tito capítulo 1 e versículo 9, que o obreiro deve ser apegado à palavra fiel. Está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 18, que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 23, que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é para sempre. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 14: jovens, eu vos escrevi porque sois forte, já tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 7, que três são os que testificam lá no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e na sua coxa tem um nome escrito: a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus.
Coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória. Porque você vai sair daqui cheio da palavra. Você vai sair daqui cheio da palavra. Eu quero chamar aqui na frente agora jovens, moças e rapazes, homens e mulheres que têm um sonho de serem usados na palavra, que têm um sonho de receberem o dom da palavra. Saia daí da onde você está e já vem dando glória, porque Deus vai começar a te usar de uma forma extraordinária a partir de hoje. Hoje está nascendo chamadas aqui. Hoje Deus está capacitando. Desta igreja Deus vai levantar grandes pregadores, homens e mulheres que farão a diferença através do poder da palavra. Tem pessoas aqui que vai atravessar fronteiras, pessoas aqui que Deus vai levantar com um ministério maravilhoso. Outro dia eu estava no aeroporto de Congonha fazendo o meu check-in. De repente, queridos irmãos, um jovem se aproximou de mim e disse: Pastor Erivaldo, o senhor se lembra que há 8 anos o senhor estava pregando lá na minha cidade, lá em Botucatu, e o senhor disse: Deus vai fazer de você um pregador. Aí naquele exato momento ele disse: Pastor Erivaldo, Deus me levantou, estou viajando por todo o Brasil pregando, e estou agora pegando voo para ir pregar lá em Santa Catarina. Aleluia. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque Deus está interessado em levantar profetas nesta última hora. Deus está levantando no Brasil um exército de homens e mulheres que farão a diferença nesta última hora. Aleluia. Profetize para o teu irmão dizendo: você faz parte deste exército que Deus está levantando. Você faz parte deste exército que Deus está levantando. Se prepare, porque a partir de hoje, você que não tinha interesse pela Bíblia, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai te dar revelações novas. Deus vai começar a te dar mensagem. Você vai notar que a partir de hoje Deus vai te usar de forma diferente. Não vai faltar palavras na tua boca. Deus vai colocar palavras nos teus lábios. Abre a palma da sua mão assim agora. Abre a palma da sua mão assim agora. A unção que Deus vai liberar aqui é algo muito grande. A unção que Deus vai liberar aqui é algo sobrenatural. Se prepare, porque a partir de hoje, aonde você colocar a mão haverá cura, aonde você colocar a mão haverá milagre, aonde você colocar a mão haverá batismo com o Espírito Santo, haverá renovo, porque Deus vai liberar unção para o teu ministério. Abre a palma da sua mão assim agora. Feche os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória. Glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia neste santuário, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar este crente de uma forma extraordinária. A partir de hoje, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder agora. Olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção. Já começou, já começou, já começou. Olha a unção, olha a unção, olha a unção. Aqui, 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 aqui. Receba.
Servo de Deus, vem aqui louvar o nome do Senhor. Deixa a glória de Deus encher tua vida. Deus está liberando dons espirituais aqui esta noite. Deus está confirmando chamadas aqui. Deus está levantando futuros obreiros, futuros missionários, futuros pregadores, homens e mulheres que farão a diferença. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí agora. Enquanto o servo de Deus segura o louvor rapidinho aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Deus vai derramar uma unção contagiante agora, assim como a unção passou de Elias para Eliseu, a unção vai passar de um para o outro, a unção vai passar de um para o outro. Eu quero ver toda a igreja de mãos dadas, eu quero que forme o cordão humano. Já está caindo azeite aqui, ó, já está caindo azeite aqui, a torneira de azeite já está aberta. Ainda de mãos dadas, todos de mãos dadas. Feche os seus olhos e repita comigo agora: querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do Espírito Santo e da palavra, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão e ele vai profetizar e falar em línguas. Agora, abrace a pessoa que está do seu lado, profetize a vitória do seu irmão e sejam impactados pelo poder do Espírito agora.